E aí, turma do segundo ano, espero que vocês estejam bem, né? Acredito que semana que vem estaremos reunidos presencialmente. E essa semana, ou melhor, das questões relacionadas a conteúdos, nós iniciamos o material do nosso quarto bimestre. O material nosso que segue mesmo nesses dias, ele vai estar associado às revoluções, ou melhor dizendo, às chamadas revoluções liberais, tá? É o foco maior aí do nosso segundo bimestre, ou melhor, do nosso quarto bimestre, desculpa pessoal, tá? Que necessariamente é um bimestre onde se vai discutir necessariamente revoltas ou processos de independência, como vocês vão ver aqui, tá? Processos de libertação, como vocês vão ver aqui, que tem um caráter, que tem um peso muito grande, tá? Das ideias iluministas, das ideias liberais. Por isso que muitos dos blocos que a gente vai ver aqui daqui para frente são chamados de revoluções liberais, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, como posso colocar para vocês, a Revolução Liberal do Porto, tá? E tantas outras. E a gente vai acabar discutindo aqui. Também os processos de independência da América Espanhola também. A gente vai separar um quadro aí, um espaço para falar sobre isso futuramente. Mas aí a gente inicia mesmo com a Revolução Americana. Aqui eu vou tentar, daqui para frente eu vou tentar seguir uma ordem cronológica das ações. E a Revolução Americana foi um material que foi negligenciado quando eu estudava, meus professores não trabalharam muito, e eu vejo uma certa necessidade de a gente estar discutindo isso aqui, tá bem? Infelizmente a gente tem um tempo mais apertado para esse material, mas ele vale muito a pena. Vamos logo entender aqui o contexto, tá? Entender o contexto. Analisem logo o mapa para se situar no local que a gente está falando. A gente está falando da América do Norte, né? Então, os ingleses eles vão mesmo tentar ocupar a região do continente americano bem depois, tá? Se vocês lembram das nossas discussões, no século XVI, Portugal e Espanha já tinham suas colônias no continente americano. A Inglaterra ela só vai tentar fazer alguma coisa lá por volta do século XVII. E detalhe, apoiado por companhias de comércio, tá, e outros grupos, porque a coroa estava envolvida em outras situações, outros problemas ali administrativos, que inclusive a gente até conversou em aulas passadas ali com a Revolução Gloriosa e tantos outros eventos que aconteciam na Inglaterra naquela época. Então, nesse período que a gente tem aqui por discussão, é, o processo meio de colonização tinha um caráter religioso grande, tanto que muitos puritanos vieram para cá, os peregrinos, como eram chamados, nesse processo, tá? Então, vão ser criadas aqui 13 colônias, numa faixa de terra para o Atlântico, tá? Que vão ser divididas em colônias do norte, do centro e do sul. O livro de vocês ele apresenta direitinho essa divisão de norte, centro e sul, tá? E um detalhe importante sobre essa aula, eu montei ela totalmente pelo livro para facilitar a compreensão, porque esse é um material que deveria ser dividido em 3 semanas, mas como a gente está bem apertado no cronograma, a gente vai tentar fechar ele nessa aula de hoje. Então assim, seguindo, as colônias do norte, em sua grande maioria, elas vão ter uma cultura fortemente baseada na religião puritana, seguindo os princípios ali do protestantismo puritano da Inglaterra, incluindo até a sua organização política. Muitas das leis e das estruturas políticas que se organizavam seguiam uma linha mais pautada na religião, tá? Tanto que apoiavam mesmo essas práticas. E geralmente viviam da agricultura familiar, da pequena agricultura familiar e da pecuária. As colônias centrais elas seguiam uma linha muito semelhante aí às colônias do norte e foram colonizadas tempos depois também, tá? É, e depois disso tudo aí nós temos as colônias do sul. Nesse espaço, o que se predominava mesmo eram as monoculturas, mesmo trabalho para exportação. Era um trabalho muito semelhante ao que a gente encontrava nas colônias da América Central, do Sul, nas colônias espanholas e portuguesas, sabe? Trabalho monocultor de grande escala para mandar para a Europa, essas coisas. E a boa parte da mão de obra usada era mão de obra escrava africana. Então vale aí pra gente também esse lembretezinho, tá? Professor, nas colônias do norte e central não tinha mão de obra escrava? Tinha sim. Tá, mas em questão de quantidade, nas colônias do sul esse número era bem maior. Na região da Carolina do Sul, na Geórgia, né, na Virgínia, era bem maior aí essa questão da escravidão.
Existia também uma prática interessante aí nessa época, que era um sistema de servidão aí por dívida bem interessante. Geralmente muitas pessoas queriam vir para a América, mas não tinham dinheiro, então trabalhavam meio que de graça por um tempo, faziam trabalho escravo, pessoas brancas, inclusive, faziam um trabalho para poder quitar suas dívidas e poder se estabelecer. Depois de um tempo elas eram livres, coisa essa que não acontecia, né? Esse sistema dessa época, ele era conhecido mesmo como um sistema triangular, porque a África tinha mão de obra barata, né, que ajudava no lucro, a mão de obra escrava. A América tinha matéria-prima. Essa matéria-prima ela era mandada para a Europa, onde os produtos eram desenvolvidos e depois eram comercializados na África e na América. Então era um sistema, né? A África oferece a mão de obra, a matéria-prima na América e a produção nas indústrias inglesas ali que estavam crescendo. Então tinha esse sistema triangular aí de produção bem interessante. E quando os colonos chegaram, com certeza já existiam pessoas habitando aqui, grupos indígenas, os nativos, que muitos deles morreram por doença, por guerras, por conflitos. Tá? As populações nativas elas foram dizimadas. Cherokees, Apaches, todas essas civilizações, que eram várias e diversas. Tá? Durante muito tempo, vários conflitos aconteceram aí entre esses povos. Se vocês procurarem filmes de Velho Oeste, isso é bem retratado, esses conflitos entre indígenas e colonos, né, de povos nativos e colonos ali. Vale a pena. Tá. E também existia a exploração do trabalho escravo, né, que por sinal era uma situação bem complicada, que o preconceito era forte e bem evidente, né. Para vocês terem ideia, todas as leis elas favoreciam o senhor de escravo, os donos de escravo. Existiam várias leis que puniam os negros por suas ações e suas práticas, tá? Nesse período existiam muitos movimentos de resistência de pessoas escravas vindas que foram escravizadas, né, que trabalhavam nessas condições, onde eles destruíam plantações, trabalhavam mais devagar para dar prejuízo ao dono, né? Além das manifestações mais pacíficas que eles realizavam, de dançar, cantar, contar com suas práticas religiosas e afins, né, que eram alguns dos acontecimentos próprios do período. Mas enfim, né? Tudo isso aqui serve para a gente entender mesmo o contexto para a gente chegar no processo de independência. Porque a Inglaterra, por volta de 1763, ali já no século XVIII, tá? Já no século XVIII, a Inglaterra ela vai se envolver em um conflito de nível mundial. Vai envolver algumas situações ali. E ela vai apoiar a Prússia, que estava nessa época guerreando contra a França. A Inglaterra e a França são inimigos históricos. Se vocês fizeram uma pesquisa, vocês vão ver que eles vão estar se envolvendo em diferentes guerras aí durante a história. A Guerra de 100 Anos, a Guerra de 7 Anos, as guerras napoleônicas. Tudo isso aí a gente percebe entre França e a Inglaterra, né? Então, as colônias elas não vão ficar de fora. E os conflitos eles vão ficar bem evidenciados lá nas colônias. A Espanha ali era aliada da França e aí ficou meio que apertado. A França atacava as colônias inglesas ali com suas regiões do Canadá e mais a parte abaixo aí que a gente tem da Espanha, mais ao sul, atacava ali as colônias americanas. Então, as colônias eram atacadas de ambos os lados. Só que o conflito foi passando, a Inglaterra vence, né? E com essa vitória ela ganha o território do Canadá, ali dos franceses, e a Flórida e o território espanhol. Bem, toda guerra ela acaba gerando problemas, né? Ou prejuízo, se a gente pode assim pensar. E a Inglaterra ela queria mesmo recuperar os gastos que ela teve com a guerra, mesmo a Inglaterra como uma potência industrial e marítima que era nesse período, queria recuperar, ganhar mais dinheiro aí para tentar se reestruturar após esses conflitos. E o que é que eles fazem? Aumentam os impostos sobre os colonos. Isso vai causar um descontentamento enorme, vai causar umas tretas meio complicadas, que vão dar base depois para a independência. Lembrando que as ideias iluministas já estavam bem acentuadas nessa época, já estavam bem criando bastante força na época e muitos adeptos. E a ideia do liberalismo também estava bem difundida. Então isso ainda dava base para as discussões. Então a gente tem a lei do açúcar,
criada pela coroa, que intervia no comércio mesmo, determinava a quem os colonos deveriam comprar o açúcar e determinava também os preços, que geralmente eram maiores do que os dos colonos e já causavam um certo atrito, porque antes os colonos podiam comercializar com qualquer pessoa. Isso limitava as possibilidades de negociação e de lucro, né? Existia a lei da moeda, que tirava a autonomia da colônia, porque nas colônias existiam os papéis de crédito, que serviam quase como dinheiro ali, se a gente for fazer uma comparação. A coroa meio que acaba com isso, quebrava muito a autonomia comercial da colônia, né? E a gente vai ter futuramente também a lei do selo, que acaba mais ainda com as coisas, porque jornais e qualquer outro documento deveriam ser taxados por agentes ingleses, para eles poderem ser aprovados. Então, mais uma vez, era um capital que restringia. A gota d'água acontece em 1773, num evento que vai ser chamado de a Festa do Chá de Boston. Porque o que acontece nessa época? A Inglaterra ela vai fazer um acordo ali com uma empresa chamada Companhia das Índias Ocidentais. Vocês devem lembrar de algumas discussões sobre isso, tá? Tentem rememorar aí na cabeça de vocês. Determinando que a Companhia das Índias Ocidentais elas iam ser a detentoras ali do fornecimento de chá para as colônias, das chácaras de chá da colônia. Isso faz com que o pessoal fique encabulado, porque o produtor da colônia ele ia perder espaço e acabar ficando com menos espaço ali para comercializar, para poder lucrar com aquilo ali. Isso vai causar uma revolta tão grande, porque a gente já tem essa carga de impostos criados, e ainda isso, tirando mais ainda essa autonomia do comerciante dentro da colônia, do produtor dentro da colônia, que as pessoas vão começar nessa época a boicotar o chá, sabe? Vão começar a tomar outras coisas ali, vão começar a negociar com outras coisas, mas vão tentar evitar o chá. E o que dá o nome a esse evento de 73 foi uma situação interessante, porque o porto de Boston ele vai ser atacado, vai ser invadido por 150 pessoas que vão estar disfarçadas de indígenas, que vão saquear navios e vão jogar os sacos de chá no mar. Esse evento vai ser chamado de Festa do Chá de Boston. A Inglaterra ela vai agir contra isso e vai criar as chamadas leis de coação, uma série de medidas meio que para inibir ações parecidas com essa, além de tentar punir os criminosos, tá? Vão tentar aumentar impostos para meio que pagar os prejuízos gerados, né? E tentar ressarcir mesmo aquela situação toda, e vão criar leis proibitivas com relação à reunião, impedir que as pessoas se juntem, façam assembleia, essas coisas. Mas não adianta de nada, porque os colonos eles vão criar, mesmo vão formar o primeiro Congresso Continental, que vai ser organizado na Filadélfia, tá? Em março de 74. Bem, nesse contexto, nesse primeiro Congresso Continental, né, a chamada Associação Continental vai tomar algumas medidas como boicotar os produtos ingleses e proibir a exportação de produtos da América para a Inglaterra. Isso causa um rebuliço muito grande, as forças inglesas elas começam a agir, e vendo essa movimentação a gente vai ter outro evento de muito peso, que é o segundo Congresso Continental. Esse sim, a partir dele, a gente já vê uma situação direta combativa para um processo de independência, porque no segundo Congresso Continental, muitas lideranças como George Washington, que é considerado o pai da independência dos Estados Unidos, né, vão acabar votando, vão acabar se reunindo ali, e eles vão defender a ideia de combater militarmente os ingleses para lutar realmente por sua independência, seguindo, como eu já falei, as ideias de liberalismo político aí que o iluminismo ele apresenta. Então, as lutas elas vão iniciar, e em meio dos conflitos, que por sinal acabou muitos deles sendo vencidos ali pelas forças das colônias, né? Os congressistas eles vão acabar aprovando a Declaração de Independência das 13 colônias, um documento que dava mesmo essa margem de autonomia, né, para a independência dessas 13 colônias. Uma característica interessante é que esse documento dizia que as 13 colônias formavam um país, mas que cada uma delas era independente entre si para criar e estruturar suas leis. O documento ele vai ser publicado em 4 de julho e essa data ela marca a independência dos Estados Unidos, né, da independência das colônias.
os conflitos vão se arrastar, vão ser 6 anos de conflito mesmo, de guerra. E tudo isso, né, os colonos só vão vencer porque eles vão receber apoio dos franceses e dos espanhóis, que por sinal eram inimigos dos ingleses e vão apoiar os colonos nesse momento. Os colonos vencem, a Inglaterra reconhece a independência em 1783 das suas colônias, né? E no Tratado de Paris ela devolve as terras que ela tinha pego da França e da Espanha, tá? E a gente agora tem a necessidade de estruturar um Estado. Com isso eles criam a Constituição de 1787, determinando que as colônias eram repúblicas federativas, né? E o poder era dividido em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, que é outro elemento que a gente viu nas nossas aulas sobre o iluminismo. E nós temos aí dentro dessa Constituição o espaço dos Estatutos dos Direitos, né, que como eu falei para vocês são aquelas emendas que davam margem para cada Estado mesmo criarem seus acréscimos, né, criarem suas leis baseadas na realidade mesmo de cada situação. Tá? E aí a gente tem as bases da independência, do processo de independência dos Estados Unidos. Tá? E eu deixo para vocês aí esse materialzinho. Leiam o capítulo 8 mesmo, é o material todo, que é o capítulo do livro. Tá? E tem 3 questões para vocês responderem. Obrigado pela atenção, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.